Galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, dessa matéria apaixonante, fascinante que é a História. Eu, por exemplo, sou amante da História, apaixonado por História, sou o professor Ananias Carvalho, seu professor. Vamos iniciar mais uma aula, a aula de hoje é a seguinte, vamos lá na tela. Aula de número 180, aula de História, mudanças no feudalismo. É basicamente a continuidade das aulas que a gente já havia ministrado para vocês anteriormente. E como eu sei que vocês são alunos inteligentes, atentos, que também amam história, anotaram e sabem que a gente está falando sobre o feudalismo. Vamos agora à primeira cartela para a gente falar um pouquinho do que se trata a aula de hoje. Trago para vocês, a princípio, uma ilustração que basicamente é a escrita, um manuscrito, melhor, de livros antigos na Idade Média por monges que viviam em mosteiros. Vamos falar um pouquinho sobre educação e arte na Idade Média. Os iluministas chamaram a Idade das Trevas na época medieval, mas a ciência moderna deve muito ao método de ensino das universidades surgida nesse período. Durante muito tempo, galerinha, se chamou a Idade Média de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas, galerinha? Porque, segundo alguns pensadores lá do Iluminismo, esse momento, a sociedade, a humanidade como um todo vivia em trevas, sem a luz da filosofia, da razão. Mas a gente sabe que não é muito bem assim não, gente. Na Idade Média, surgiram as universidades, o universo de saber, que, entre outras coisas, contribuiu para a obtenção de ciências e também do conhecimento. Na Idade Média, a educação era responsabilidade da igreja, destinada a poucos, pois só os filhos de nobres estudavam. Marcada pela influência da igreja, ensinava-se o latim, doutrinas religiosas, táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso a livros, inclusive a própria Bíblia. Então, galerinha, a gente está começando a compreender que a educação vivia sob regime da igreja. A igreja monopolizava a questão da educação na Idade Média. E isso fazia com que ela basicamente dizia o que podia e não podia ser ensinado nas universidades, e também que esse conhecimento não chegasse à maior parte da população europeia naquela época. As escolas funcionavam em anexo a catedrais e mosteiros. Então a gente está compreendendo mais uma vez que a educação era monopólio, por assim dizer, da Igreja Católica naquela época. Só se ensinava, galerinha, filho de nobres, filho de reis, que detinham o conhecimento. Então a gente pode ver que o conhecimento, a gente entende hoje que conhecimento e sabedoria é poder. Esse poder estava restrito à mão de poucas pessoas, de alguns escolhidos, que estavam próximos à igreja, e além do mais, esse conhecimento que era repassado tinha forte influência de próprios dogmas e doutrinas da igreja naquela época. Então, gente, se o senhor falou, professor, que a maioria da população era analfabeta, como é que a mensagem era repassada então, gente? Vamos pensar comigo. Se eu sou um padre ou membro da igreja, quero passar uma mensagem a alguém e essa pessoa não tem conhecimento da escrita e da leitura, como é que eu faço para repassar essa mensagem, galera? A resposta é através da arte, através de obras de arte, que basicamente eram obras sacras, obras que ilustravam a vida de Jesus Cristo e dos santos, e que eram colocadas nos mosteiros para ensinar, colocado nas vitraças e catedrais para ensinar o povo a obedecer os dogmas da igreja. Vamos à tela para a gente entender um pouquinho melhor. Poucos sabiam ler, e a arte, como vitrais e pinturas, ensinava princípios da religião católica. Na arquitetura também, gente, era voltada basicamente para a construção de igrejas. E a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior às igrejas do estilo gótico, que tinham no seu telhado, por assim dizer, as chamadas abóbadas, que a gente está mostrando para você através da ilustração aqui, essas
digamos que, tetos arredondados eram marcas registradas do estilo gótico. Muitas catedrais medievais, muitas igrejas medievais têm a característica de ser do estilo gótico. Muitas, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer pessoalmente, ou através de livros de história, através da própria internet, podem compreender que esse estilo está muito presente, foi muito presente ao longo da história, principalmente na história medieval. Adiante, galerinha. Os temas mais abordados são a vida de Jesus e dos santos e trechos da Bíblia. Pinturas, esculturas, livros, construções e outras manifestações artísticas eram supervisionados pelo clero católico. Então a gente está compreendendo, está entendendo que tudo isso era monopólio da igreja. Quem detinha o conhecimento era a igreja. Mas isso vai mudar um pouco a partir de agora, com a criação do que a gente vai chamar de universidade. Antes de mais nada, eu quero perguntar uma coisa para vocês, fazer vocês refletirem. Quem aqui conhece alguém da família, ou conhece um amigo, ou conhece pai, mãe, que frequenta ou frequentou a universidade? Ou melhor, quem aqui de vocês, que estão me assistindo agora, tem o sonho, a pretensão de um dia entrarem em uma universidade? Eu creio que a maioria aqui tem essa pretensão, né, gente? Eu não acredito que tenha alguém que não pense em futuramente adentrar em uma universidade. Portanto, saibam que a universidade, como a gente conhece hoje, surgiu na Idade Média. O universo de conhecimento, o universo de saberes, foi criado com a finalidade de, entre outras coisas, expandir o conhecimento e educar o filho dos nobres. Vamos entender um pouquinho mais como é que era essa universidade medieval e qual era o método de ensino que se utilizava nela. E se difere um pouquinho do que a gente utiliza hoje. As universidades. O que favoreceu o surgimento das universidades foi a necessidade de saber ler e calcular para praticar o comércio e em ambiente de cidades com maior liberdade, estreitamento de contato de pessoas. Aqui é uma citação do livro do Boulo Júnior, lá na página 181, daqui a pouco a gente passa a referência para vocês. Aqui a gente tem exemplo de duas universidades que provavelmente estão no cotidiano de vocês. Aqui é a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, a universidade gerida pelo governo do estado, e a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, que é uma universidade regida pelo governo federal. Essas duas universidades públicas estão muito presentes em nossos dia a dias e ilustram basicamente o que é uma universidade na acepção da palavra. Duas universidades se destacam como sendo universidades medievais que existem até os dias de hoje, galerinha. A Universidade de Bolonha e Paris foram as primeiras universidades da Europa. Os alunos chamavam-se artistas por estudarem as 7 artes liberais: a gramática, a retórica, a lógica, a aritmética, a geografia, a astronomia e a música. Então, galerinha, anotem aí as duas universidades, duas primeiras universidades surgidas na Europa, foram as universidades de Paris e a Universidade de Bolonha. Vocês, como são inteligentes e safos e sábios, já notaram isso e vão ter esse conhecimento para o resto da vida de vocês. O método de ensino das universidades era a escolástica. Notem aí, tomem nota. Professor, como era o método de ensino das universidades? Vocês, como são inteligentes, safos, já descobriram que é a escolástica. Professor, mas em que consistia esse método de ensino então? Consistia basicamente na leitura de texto e exposição de ideias pelo professor, seguida pelos tensos e calorosos debates públicos de que destacavam a figura destes. Basicamente era um método de ensino onde o professor, que teoricamente detém um conhecimento, vai expondo as suas ideias para os seus alunos e ao final incita debate, basicamente para demonstrar que o professor detém o conhecimento e o aluno não detém o conhecimento, portanto está passivo a aprender. Esse método até o dia de hoje é utilizado em muitas salas de aula.
vocês provavelmente devem lembrar de professores explanando o conteúdo e incitando o debate, lembrando que esse método, a escolástica, surgiu lá na Idade Média, nas primeiras universidades medievais que se tem notícia. Adiante no texto agora. Pierre de Abelard foi um desses professores que destacou a lógica de linguagem e propôs exames das escrituras sagradas à luz da razão. Olha o que o Abelard fala para a gente aqui. Que seria interessante a gente estudar as escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia, à luz da razão. E isso ia de encontro aos dogmas católicos daquela época. Então você deve imaginar que o Pierre Abelard foi perseguido pela igreja e vocês vão ver que ele teve um fim um pouquinho trágico, tá, gente? Abelard viveu um romance proibido com a bela e culta Heloïse, sobrinha do cônego de Notre-Dame, na França, tá, gente? Que mandou castrar. Ou seja, gente, o Abelard, além de ser um ferrenho crítico a como a igreja monopolizava o poder, ainda se envolveu com a filha de um cônego e teve um fim trágico. Ainda hoje o túmulo do Abelard e da Heloïse é símbolo dos amantes. Isso na França, tá, galerinha? Isso aqui é uma ilustração do romance de Abelard, inclusive é um santo, Santo Abelardo, e Heloïse, do manuscrito de Romain de Luz, lá do século XIV. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história do Santo Abelard, ou de Abelard, tem um filme muito interessante chamado Em Nome de Deus, que conta a história de Abelard, e vocês poderão assistir o filme e adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre esse fato histórico. Ok, galerinha? Adiante pra gente. Vamos falar agora sobre algo também que assolou a Idade Média, uma pandemia, uma epidemia de peste negra. Isso é tão comum, essa palavra é tão comum, pandemia, epidemia de doenças, uma coisa que a gente está vivendo nos nossos dias, mas que não é novidade, tá, gente? Ao longo da história da humanidade, houveram várias epidemias de doenças. Uma delas, uma das mais célebres na Idade Média, foi justamente a epidemia de peste negra, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Gente, é muita gente que padeceu da peste negra. Imagina só, de uma população total, 1/3, 33% dessa população foi dizimada por uma doença que até então era desconhecida do grande público. Imaginava-se que, entre outras coisas, a peste negra era um castigo divino. Um castigo enviado por Deus para o povo pecador. O povo que pecava, então, recebeu esse castigo divino, a peste negra, que durante um período de tempo assolou a Europa, dizimou grande parte da população europeia. Vamos ao texto para a gente entender um pouquinho mais como é que foi essa epidemia de peste negra na Europa. A pandemia afetou a China. Olha que coincidência, a gente começou na China, no Oriente Médio e outras partes do mundo, deflagrando-se na Europa a partir de 1348 e dizimou cerca de 1/3 da população europeia. O que causou essa epidemia, essa pandemia de peste negra? Precárias condições de higiene, ratos e pulgas que proliferavam a doença, embora a contaminação ocorreu também pelo ar, através de espirros e tosses. Olha, gente, parece até que o futuro está repetindo o passado, né, gente? Parece até que nosso presente repete o passado. A falta de higiene, entre outras coisas, e também a falta de conhecimento, que naquela época não se tinha conhecimento de como é que era transmitida essa doença. Isso tudo contribuiu para a propagação dessa pandemia na Europa, que, mais uma vez, falando para vocês, dizimou grande parte da população europeia. Adiante no texto. Consequências da epidemia de peste negra. Diminuição da população, a falta de mão de obra, enfraquecimento e influência da Igreja Católica, diminuição da produção de consumo e a crise do feudalismo. Então, a peste negra também contribuiu para a crise do feudalismo. Vamos falar também agora sobre
Outra característica do final da Idade Média, que eram as revoltas camponesas. Em consequência da peste negra e da Guerra dos 100 Anos, travado entre França e Inglaterra, houve a diminuição na produção e agrícola, a falta de alimento e fome. Devido à crise, os senhores feudais aumentaram impostos e obrigações aos camponeses, impostos esses e obrigações essas que já eram grandes, levando à revolta e o ataque de reprimido violentamente. Quer dizer, com a crise, tanto de fome, peste negra, Guerra dos 100 Anos, tudo isso mobilizou, entre outras coisas, a revolta dos camponeses contra os senhores feudais. Essas rebeliões camponesas, gente, foram deflagradas principalmente na França. Um dos maiores exemplos eram as rebeliões camponesas ocorridas na França em 1358. Uma revolta bastante violenta que levou à dizimação de vários camponeses e de várias pessoas que, entre outras coisas, tinham como objetivo fazer com que os senhores feudais diminuíssem a taxa que já era grande entre eles. Eram os chamados Jacques Barons, o chamado João Ninguém, que era um apelido pejorativo dado a esses camponeses pelos nobres. Apelido esse que até hoje é comumente falado entre a gente, né? Quando você quer designar alguém, quando você quer maldizer alguém, você chama ele de João Ninguém, dizendo basicamente que ele não tem significativo para a sociedade. É um apelido pejorativo, surgido lá na Idade Média, lá na França, lá em 358, e esse apelido, embora violentamente reprimido, as revoltas camponesas contribuíram para o enfraquecimento do feudalismo na Europa. Essas revoltas também contribuíram para a queda, para o final do feudalismo na Europa Ocidental. Ok, galerinha? Queria agradecer a participação de vocês. Dizer agora que vocês vão ficar com a DLI, com a dinâmica local interativa. Daqui a pouco a gente vai voltar para interagir, ver o que vocês responderam nas respostas, nas perguntas, nas questões que a gente vai passar para vocês. E até mais. Primeira questão fala o seguinte para a gente. O que favoreceu o surgimento das universidades na Idade Média? Isso aqui foi explicado para vocês e eu creio que vocês sabem do que se trata. Segunda questão, na tela para a gente, é uma questão com duas subquestões, digamos assim. Reflita e responda, letra A, o que foi a peste negra, quais suas consequências para a sociedade, consequências sociais e econômicas, e letra B, o que foram os Zaqueris. Qual o significado deste termo e quais suas consequências? Daqui a pouco a gente vai voltar para responder e ver a interatividade com vocês.
Voltamos sétimo ano, galerinha boa, alegre e feliz, agora para nossa correção do Exercitando. Eu passei umas atividades para vocês, umas questões, passei para vocês refletirem, estou vendo que alguns de vocês estão participando aqui no chat. E isso deixa o professor muito feliz, porque é sinal que vocês estão compreendendo o que a gente está passando para vocês, o conteúdo que a gente está trabalhando para vocês. Antes da gente começar com as correções aqui no chat, eu gostaria de relembrar qual foi a primeira questão na tela para a gente. Primeira questão fala o seguinte: o que favoreceu o surgimento das universidades na Idade Média? O que favoreceu o surgimento desse universo de saberes que a gente conhece hoje? Vamos ver se alguém comentou para a gente aqui. Doenças e mortes, vocês não estão comentando. A primeira questão, aqui, a Heloísa está falando aqui que foi a necessidade de ler e escrever. O José Aparecido, de Parintins, no Amazonas, está falando que o surgimento das universidades foi para educar os filhos dos nobres. E é isso, galerinha. Vocês estão respondendo mais as outras questões. Vamos agora ao gabarito, comentário da primeira questão para a gente na tela. A primeira questão, resposta pessoal, e o comentário fala o seguinte: o que favoreceu o surgimento das universidades foi a necessidade de saber ler e escrever, calcular para praticar o comércio e o ambiente das cidades com maior liberdade e estreitamento do contato entre as pessoas. Portanto, isso foi o que favoreceu o surgimento das universidades tão presente no nosso cotidiano até o dia de hoje. Vamos agora para a segunda questão, vamos lê-la de novo, paulatinamente, pausadamente. A primeira questão fala o seguinte para a gente, são duas alternativas, ou melhor, duas questões para a gente responder. Fala o seguinte, reflita e responda. Letra A, o que foi a peste negra? Quais suas consequências para a sociedade econômica, para sociais e econômicas, perdão. Aqui o Uriel está falando para a gente que causa pelos ratos, porque também pode ser pega pelo espio. Uriel também está falando mais uma vez que eles achavam que o universo foi de origem por um ser mágico. O João Otávio está falando aqui que a peste negra foi por ratos, por pulgas de ratos, e que dizimou 1/3 da população europeia. Ok, galerinha. Letra B agora para a gente. Letra B fala o seguinte, a alternativa B diz o seguinte para a gente: o que foi o Jaqueriês? Qual o significado deste termo e quais suas consequências? Vocês aqui não estão contribuindo com a gente com a aula de hoje. Vamos agora ao gabarito das questões, letra A e letra B para a gente na tela, os comentários também. Segunda questão, sobre a peste negra. Letra A fala o seguinte: a peste negra foi uma pandemia que afetou a China, o Oriente Médio e outras partes do mundo, deflagrando-se na Europa a partir do ano de 1348, dizimando 1/3 da população europeia. Gente pra caramba morreu vítima de peste negra na Europa. Letra B, sobre o Jaqueriês. Foi uma rebelião camponesa na França, ocorrida em 1358, estão relacionados com a crise do feudalismo na Idade Média. Trata-se de revoltas e rebeliões camponesas contra a exploração dos senhores feudais. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. A aula de hoje foi muito proveitosa. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento histórico. E na próxima aula a gente vai estar aqui para exercitar um pouquinho o que a gente aprendeu. E até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.